Terceira rodada da Superliga, dia de Fluminense e SESI Vôlei Bauru no ginásio da Hebraica Rio. A escalação do Fluminense, a escalação do SESI Vôlei Bauru e todas as informações sobre essa partida você confere agora nesse vídeo de pré-jogo. Primeiro, aqueles pedidos de sempre, né? Pedir para você se inscrever aqui no canal. Estamos com a meta de chegar a 1000 inscritos para que o canal possa ser entregue a mais pessoas que gostam de vôlei, que gostam do futebol feminino, principalmente tricolores que já consomem conteúdo de Fluminense, só do futebol masculino aqui no YouTube. Trazer essa galera também pro futebol feminino e pro vôlei. Então pedir a sua inscrição, o seu like nesse vídeo é muito importante e que você ative o sininho, pois vai ter muito conteúdo de futebol feminino e de vôlei aqui no canal pra você, beleza? Vou começar trazendo o retrospecto do confronto, eu deixei anotado aqui, são 16 jogos desde que o Fluminense voltou à Superliga A, ou seja, desde a temporada 2016-2017, e desses 16 jogos, 7 vitórias pro Fluminense e 9 pro SESI Vôlei Bauru. Um equilíbrio muito grande, já mostra um pouco do que eu vou falar daqui a pouco sobre o equilíbrio desse jogo. Mas, quando o mando de quadra é nosso, a gente leva ampla vantagem. Foram 8 jogos desde que o Fluminense voltou à elite do vôlei e 6 vitórias do Fluminense. A vitória mais marcante, pelo menos pra mim, não é em Superliga. O Fluminense enfrentou o SESI Vôlei Bauru nas quartas de final da Copa Brasil 2023. O Fluminense nunca tinha avançado às semifinais e de virada lá em Bauru venceu no tie-break por 3-2 e avançou às semifinais da Copa da competição mata-mata pela primeira vez. Então tem esse jogo marcante pra mim também. Agora sim eu vou falar um pouco mais da importância desse confronto. Vou botar a tabela aqui na tela, ela ainda é muito embrionária, né? Só 2 rodadas, o Praia Clube tem 3 jogos porque ele teve um jogo antecipado, né? O Praia Clube e o Minas vão para o Mundial de Clubes em dezembro, então eles antecipam alguns jogos. Mas o Fluminense abre a terceira rodada. Nessa tabela ainda não dá pra ver muito o que eu vou falar, vou até tirar ela da tela, mas, na verdade aqui, né, tirar ela da tela, mas eu tenho um desenho muito claro na minha cabeça da tabela planejada dessa fase classificatória da Superliga. Na minha cabeça, você pode discordar, tá? Mas no recorte que eu vejo, Osasco, Minas e Praia brigam no G3, entre eles, pra mim são as 3 melhores equipes disparadas, e por essa quarta vaga no G4, pra mim tem 3 equipes em disputa: Sesc Rio Flamengo, Fluminense e SESI Vôlei Bauru. Então, pensando que o Fluminense vai disputar a posição com o SESI Vôlei Bauru e com o Flamengo até o final do campeonato, esse jogo contra o SESI Vôlei Bauru em casa, logo cedo, é um jogo de 6 pontos. Então, é muito importante o Fluminense vencer essa partida, mesmo que no tie-break, mesmo que some 2 pontos e dê 1 ponto pro Bauru, porque é um confronto direto. Os confrontos contra o Bauru e contra o Flamengo vão ser confrontos diretos, vão ser fiéis da balança pro Fluminense buscar uma classificação, quem sabe no G4, para pela primeira vez nas quartas de final ter vantagem, né? Caso tenha 3 jogos, jogar 2 em casa, poder escolher qual a ordem dos jogos, enfim, o Fluminense sempre se classificou do quinto para baixo. Então, esses jogos contra o Bauru e contra o Sesc vão ser cruciais pro Fluminense brigar para essa vaga no G4. Lembrando que depois do Bauru a gente visita o Osasco, lá em Osasco, aliás, estaremos lá, vou falar disso no final, mas estaremos em Osasco. Então a gente joga contra o Bauru hoje, visita o Osasco dia 9, e quando voltar recebe o Sesc Flamengo dia 15. Então uma sequência muito importante pro Fluminense. É importante demais a gente começar ganhando o Bauru, porque a gente sai para pegar o Osasco com confiança, talvez voltar com um pontinho de lá, quem sabe 2, quem sabe 3, e voltar para pegar o Flamengo na Hebraica, porque a gente precisa ganhar mais um clássico. Já ganhamos 2 clássicos nessa temporada, precisamos ganhar o terceiro, mas primeiro o SESI Vôlei Bauru, esquece o Flamengo, esquece o Osasco. E para falar do SESI Vôlei Bauru, eu chamei aqui o Augusto. O Augusto, ele é do canal Aqui Tem Vôlei Sim, inclusive um agradecimento pro Guilherme, um amigo meu que me indicou ele para falar aqui no vídeo. Eu postei no Twitter e no Instagram indicações de setoristas do Bauru. O Guilherme, que é da página Passe na Mão, boa página no Instagram, inclusive, siga, e trabalha na Band News FM também, me indicou o perfil do Augusto do canal Aqui Tem Vôlei Sim. O Augusto mora lá em Bauru, não cobre só o Bauru, mas é o clube que está mais perto dele, e ele vai falar um pouquinho pra gente do momento do Bauru, das expectativas do Bauru pra esse jogo e da escalação do Bauru, a provável escalação. Então fica aí com o vídeo do Augusto.
Fala galera do canal Time de Guerreiras, meu nome é Augusto Ângelo, sou criador do canal Aqui Tem Vôlei Sim, e o Rafa me chamou pra nesse vídeo passar um pouquinho desse pré-jogo entre SESI e Fluminense, né, falar um pouquinho do time do SESI, como que tá aí o momento da equipe, provável escalação para esse confronto contra o Fluminense. Eu que moro aqui em Bauru há 1 ano e meio, né, e acompanho a equipe do SESI, tanto feminina quanto masculina, e vim trazer um pouquinho então dessa visão pra vocês, tá certo? Primeiro agradecer ao Rafa pelo convite, né, veio falar comigo pelas redes sociais, e eu prontamente aceitei, sempre muito legal falar de vôlei e divulgar cada vez mais esse esporte que a gente tanto ama para muitas pessoas, divulgar para a maioria, para grande parte, para o máximo de pessoas possíveis, tá certo? Então vamos lá, falando um pouquinho aí do SESI, primeiro sobre o atual momento da equipe, né? O SESI que foi finalista do Campeonato Paulista, infelizmente não conquistou o seu título, né? Ficou no quase mais uma vez. Eu estava no ginásio, né? Tava como imprensa ali, fiz a cobertura do jogo, e o SESI acabou perdendo ali por 3-1, assim como perdeu na primeira partida no Liberade. Com isso, então, ficou com o seu vice-campeonato, né? Fez um ótimo Paulista e tudo mais, é uma das equipes com maior investimento aqui do estado de São Paulo, mas comparado com o Osasco, é um elenco um pouco abaixo, e também jogou um pouco abaixo, e por isso acabou ficando com o segundo lugar, né, com o vice-campeonato. E já na Superliga, a gente teve o início da Superliga, o SESI fez a sua estreia fora de casa contra o Barueri, venceu ali por 3-1, né, tinha ali um certo favoritismo. O Barueri é uma equipe que sempre luta muito para se manter nativa, se manter na Superliga, porque precisa muito de patrocínio e tudo mais, e o SESI ele fez o seu dever de casa e venceu por 3-1. Porém, logo na segunda rodada, nessa última que a gente teve, o SESI acabou perdendo em casa, aqui em Bauru, no Pauliscaf, por 3-2 para o Pinheiros. Então o SESI vai chegar nesse confronto, que inclusive vai ser nessa quinta-feira, às 6h30 da tarde, contra o Fluminense, vai chegar vindo de uma derrota. Perdeu ali pro Pinheiros por 3-2, no detalhe, um jogo de 5 sets, um jogo muito equilibrado, em que o SESI teve as suas bolas muito concentradas na Bruna, oposta, e também na nossa ponteira, que é a Costa, tá certo? Foram as jogadoras aí que mais pontuaram, junto também com a Taizinha, que é muito importante nesse time. Então o SESI vai chegar para enfrentar o Fluminense vindo de uma derrota, tá certo? É uma equipe que ainda tá se construindo, né? Trouxe jogadoras novas, trouxe contratações, trouxe a Lorene, que é uma jogadora de seleção, mas não vem jogando, não conseguiu se firmar. Trouxe a Cassiele, que é a jogadora campeã de Superliga, jogou muitos anos pelo Praia Clube, mas também não consegue se firmar, sofre um pouco na virada de bola, então é uma equipe ainda que está se construindo. A gente vê testes, principalmente nas ponteiras, tem jogo que joga a Costa e Taizinha, Cassiele já chegou a jogar com a Taizinha também, Cassiele já jogou com a Costa, então a gente tem esse revezamento, é uma equipe que ainda está se montando, né? Chegou à final do Paulista, infelizmente ficou aí com o vice-campeonato, mas é uma equipe que está se construindo, está se montando e que vai chegar, é claro, vindo de uma derrota para enfrentar o Fluminense, mas que vai tentar, é lógico, a todo custo vencer essa partida. Falando da provável escalação, de levantadora nós temos a Dani Lins, né, capitã do time, há muitos anos aqui em Bauru já, amada pela torcida. De oposta nós temos a Bruna, que a princípio nem era para ser titular, mas como tá jogando muito bem, vem sendo muito importante para essa equipe, tomou a posição da Lorene e com certeza vem para ser a titular desse confronto. A líbero vai ser a Leia, né, nossa líbero aí há alguns anos aqui em Bauru também. Em ponteiras nós temos a Costa, que pontuou bastante nessa última partida contra o Pinheiros, então a tendência é que venha de titular junto com a Taizinha aqui há muito tempo já. A Taizinha que jogou no SESI, depois foi pra Europa, voltou nessa última temporada, uma jogadora muito importante para a equipe do SESI Bauru, principalmente com o seu ataque e também seu saque. Ela faz uma viagem que é muito, muito bom, então, e é uma das principais bolas de segurança da Dani Lins, então é uma jogadora que é muito importante, que sem dúvida será titular junto com a Costa na ponta. E para fechar então as nossas centrais, nós temos a Maiane, que vem jogando muito bem, e também a Bia, Ana Beatriz, central de seleção brasileira, já foi pra Olimpíada e veio pro SESI para ser titular, para firmar essa posição e sem dúvida vai jogar, tá certo? Então é isso, essa é a equipe. Dani Lins de levantadora, Bruna como oposta, a Costa e Taizinha de ponteiras, Maiane e Bia como centrais e a Leia a líbero. Essa é a minha aposta pessoal para a escalação do SESI para esse confronto contra o Fluminense. Confronto equilibrado, viu? Confronto equilibrado, acredito que tem tudo para ser um jogo muito equilibrado, muito disputado, de 5 sets. Acho que as equipes estão mais ou menos no mesmo nível. O SESI ainda vem tentando encontrar o seu time ideal, a sua melhor forma de jogar, né? Vem também de uma mudança de técnico, então acredito que vai ser bastante interessante acompanhar essa partida, beleza? Agradecer ao Rafa pelo convite, muito legal participar aqui do canal Time de Guerreiras. Espero que vocês aproveitem o jogo, né? Acompanhem, e se você gostou aí um pouquinho do meu trabalho, se inscreve no canal Aqui Tem Vôlei Sim, aí no YouTube, você pesquisa rapidão, já encontra. Lá eu trago vídeos não só do Fluminense, mas também de vários outros times, seleção brasileira, tudo sobre vôlei você encontra no canal Aqui Tem Vôlei Sim. Rafa, obrigado pelo convite e bora acompanhar esse jogão. Valeu! Obrigado, Augusto, eu que agradeço, a casa é sua. Provavelmente vou lhe usar, entre aspas, no jogo do segundo turno, então fica aqui meu agradecimento, precisando de qualquer coisa sobre o Fluminense, só chamar. Pegando o gancho de escalações, vou botar a escalação aí na tela agora. Primeira escalação do Bauru, que é aquela que o Augusto já falou, né? Dani Lins, levantadora, Ana Beatriz, uma das centrais, a Costa e Taizinha, as duas ponteiras, Taizinha ex-Fluminense. Maiane é outra central, oposta Bruna Moraes, aquela mesma também, ex-Fluminense, de 2 temporadas atrás, conhecemos bem
A líbero é a Leia. Já o Fluminense, a escalação que vocês queriam saber tá aí na tela. O Guilherme não vai mexer no time. É o mesmo time, ele treinou com a mesma equipe dos últimos jogos. Então ele vai à quadra com Priel, deslevantadora, Paracatu, uma das centrais, Amanda e Maciel Matos, as duas ponteiras, Laís, a outra central, Ariane oposta e a Marcele líbero. Então, como eu já tinha trago no vídeo que eu gravei sobre a Lara não vai ser titular hoje. E não vai ser titular provavelmente, agora, a partir de agora é palpite. Acho que ela não vai ser titular nessa sequência contra o Osasco e contra o Flamengo. Mas cravado é que hoje ela não é titular. Mas eu tenho informações. Primeiro, a informação mais curta. Duas informações curtas. A Pietra não treinou, ela treinou segunda, não conseguiu treinar outros dias, então a Pietra tá fora, não vai ser relacionada. Estará sentada lá na tribuna da Hebraica assistindo o jogo, com a camisa polo verde da Umbro. Porém, a ponteira Tefão, Stephanie, camisa 10 da base, também não veio treinando essa semana. Ela está com dores no joelho. Então podemos ter a estreia entre as relacionadas da ponteira Dudão. Eu não sei se ela gosta de ser chamada de Dudão, mas na base ela é chamada de Dudão. A Duda Veronês, ponteira da base, ela estourou a idade no sub-21. Treinou com adulto, ela já treinou com adulto várias vezes, mas essa semana ela treinou com adulto focada para o jogo. Muito provavelmente vai ser relacionada, porque mesmo que a Tefão amanhã no treino, amanhã ainda tem o último treino na Hebraica, né? Amanhã, eu gravo esse vídeo na véspera, sempre que eu falar amanhã é hoje, tá? Hoje, no dia do jogo, há um treino na Hebraica antes, o time treina de manhã e joga à noite, então o veredito, se vai a Stephanie ou a Duda pro banco, sai hoje depois desse treino. Mas, fato é, a Stephanie não treinou durante a semana, e se fosse para tomar a decisão agora, seria a Duda no banco. Sobre o time titular, o que eu apurei é o seguinte: a Lelê tá treinando muito bem, então a Marcele ainda é titular, mas a gente pode ver nos próximos jogos a Lelê retomando essa vaga, ou quem sabe entrando hoje contra o César Volebauru durante o jogo, e o mesmo com a Vanessa. A Vanessa tá treinando muito bem, existe uma possibilidade dela tomar essa vaga da Maciel Matos. Da Amanda não vai tomar, né? Tomar essa vaga da Maciel Matos. A Maciel vai ser titular hoje, mas não se surpreenda se a Vanessa entrar ao decorrer do jogo, ficar até o final e for titular nos próximos jogos. Então o time titular está mantido, mas tem essas duas questões. A Lelê está treinando muito bem, pode retomar a vaga, e a Vanessa também. Sobre o time é isso, sobre o jogo é isso. Últimas informações: a transmissão é pelo Sport TV 2, como eu falei, o jogo começa às 6h30, mas se você puder, vá ao ginásio. Os 100 primeiros sócios que fizerem o check-in no site, ou se não tiverem 100 sócios que fizerem check-in, os que chegarem primeiro lá, não pagam ingresso. Então, se você for sócio, faça seu check-in, vá ao ginásio da Hebraica, ele é perto do clube. Eu sei que o horário é muito cedo, mas pelo menos você não vai embora pra casa muito tarde, tem seus prós e contras. Se você puder ir ao jogo, vá. E os 50 primeiros, sócios ou não, com a camisa do Fluminense, não pagam. Então, você tem 150 possibilidades de não pagar o ingresso desse jogo. Caso não sobre gratuidade, a inteira é R$20 e a meia é 10. O menor preço que o Fluminense poderia cobrar. Então, vá ao ginásio, apoie o Fluminense. Lembrando que o Fluminense jogou 5 jogos nessa temporada e venceu os 5. É um começo de temporada impressionante do Fluminense. Beleza, galera? Encerrar o vídeo pedindo mais uma vez a inscrição de vocês. Por favor, a gente precisa chegar a 1000 inscritos. Nós somos 4.000 no Instagram, só tô pedindo 1000 no YouTube. Precisamos disso porque o YouTube tem uma outra dinâmica completamente diferente para canal que tem 1000 inscritos. Com 500 já dá uma melhorada. Com 1000, ele entrega como se eu fosse canal de 50 mil pessoas, sabe? Já entra no mesmo patamar. Então, por favor, se inscreve, porque esse conteúdo precisa chegar a mais gente. Como eu falei, a bolha de YouTube do Fluminense consome muito futebol masculino. Tem muita gente que a gente pode pescar nesse meio para consumir o nosso futebol feminino, para consumir o nosso vôlei. O vôlei tá muito bem essa temporada. O futebol feminino tá brigando pelo título inédito do Campeonato Carioca, tá na semifinal. E o trabalho aqui do canal é muito importante para aproximar a galera desses dois times e poder torcer pelas nossas guerreiras, assim como torcem pelos nossos guerreiros, beleza? É isso, obrigado, um beijo, espero vê-los na Hebraica amanhã, estarei por lá. Não falei de Osasco, né? O jogo em Osasco é dia 9, sábado, dia 9 de novembro. E a semifinal contra o Vasco no Campeonato Carioca estava marcado para o dia 9. Hoje, a Ferdi marcou para o dia 8, sexta-feira, porque no dia 9, lá em Xerém, vão ter 2 jogos da base masculina que já estavam marcados há uma semana antes. E o gramado, naturalmente, não aguentaria 3 jogos no mesmo dia. 2 já é difícil, 3, então, é mais complicado. Então, esse jogo do feminino foi antecipado para o dia 8. Então,
teremos time de Guerreiras nos 2 jogos. Eu ia ter que escolher um, não vou mais. Dia 8, sexta-feira, às 10 da manhã, estarei em Xerém, no estádio Marcelo Vieira, para cobrir o jogo de volta da semifinal Fluminense e Vasco. Se Deus quiser, se tudo der certo, Fluminense classificado para a final, saio de lá com essa classificação. Vou para casa, arrumo mala, troco de roupa, partiu São Paulo, porque dia seguinte, sábado dia 9, Osasco e Fluminense. Então, boa notícia aqui pro canal, estaremos na cobertura em loco dos 2 jogos, do futebol feminino e do vôlei. Beleza? Agora sim me despeço. Espero vê-los amanhã na Hebraica, estarei por lá. Um beijo, um abraço e valeu!